Bom dia, sejam todos bem-vindos à 14ª reunião ordinária exercício 2022. Determino ao secretário que faça a conferência do registro de presença dos edis. Bom dia a todos, todos os presentes. Havendo número legal no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos. Inicialmente convido a todos, como de costume, rezarem o Pai Nosso, agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa legislatura, que nós tenhamos, amanhã um dia de Câmara itinerante, bastante produtivo, na escola que nossa colega trabalha. Tenho certeza que vai ser uma reunião muito produtiva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Iniciando os trabalhos, passo ao expediente do dia. Assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da 13ª reunião ordinária de 2022 e a ata da primeira audiência pública sobre o Código de Posturas, as quais, não havendo manifestações ou retificações, serão declaradas aprovadas. Ata da 13ª reunião ordinária de 2022 e ata da primeira audiência pública sobre o Código de Posturas, exercício 2022, aprovadas. Passaremos agora para a ordem do dia, que consta de discussão e votação da seguinte proposição: veto parcial ao projeto de lei número 1240/2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário da saúde e dos agentes de controle de endemias nos termos da emenda constitucional número 120/2022 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Prosseguindo com a ordem do dia, após análise e emissão de parecer referente ao veto parcial do prefeito municipal, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, concernente ao projeto de lei número 1240/2022, concedo a palavra ao servidor da Casa para a leitura da mensagem do veto, parecer jurídico e parecer número 13/2022, de autoria da Comlejur, ambos já distribuídos previamente no grupo do WhatsApp oficial da Câmara. Bom dia a todos. Mensagem de veto. Proposição de lei número 1187 de 2022, projeto de lei número 1240 de 23 de agosto de 2022. Excelentíssima senhora presidente, com os cordiais cumprimentos, compareço à presença de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 54 e 82, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal de Caraí, para comunicar-lhe que sou levado a vetar parcialmente a proposição de lei número 1187 de 2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário de saúde e dos agentes de controle de endemias, nos termos da emenda constitucional número 120 de 2022 e da outras providências, pelas razões a seguir declinadas. A Lei nº 12.994 alterou a Lei nº 11.350 de 2006, passando a instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O artigo 9º da Lei, cumprindo o disposto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, fixa o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e combate à endemia. In verbis, artigo 9A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde
e de agente de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais. Coadunando com o disposto, o texto da emenda à Constituição, número 120 de 2022, quando acresceu o artigo 198 da Constituição Federal, o parágrafo 9º, ressalta que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não poderão receber menos que 2 salários mínimos. Parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, ao Estado e ao Distrito Federal. Ademais, da leitura do artigo 198, parágrafos 7º, 8º e 9º, denota-se a existência de fluxo financeiro da União para os entes estaduais e municipais, visando o pagamento dos agentes. Parágrafo 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Desse modo, aos municípios deve ser realizada transferência financeira pela União, a partir dos recursos advindos do Orçamento Geral da União, direcionados para pagamentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Lado outro, o artigo 198, parágrafo 10, institui o adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Entretanto, esta previsão demanda de relações fáticas, laborais, sanitárias, com a ação de agentes prejudiciais à saúde, nocividade, que depende de apuração técnica específica por meio de medicina e engenharia do trabalho, não sendo estabelecido unicamente por determinação de lei. Por se tratar de apuração fática técnica, não apenas enquadramento legal, incidem sobre essas 2 situações normativas específicas, a saber, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e a NR15, respectivamente, os quais são os instrumentos obrigatórios e necessários para a tipificação e enquadramento da atividade como sujeita ou não à aposentadoria especial e o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Não obstante, insta a consignar que, devido a um princípio da legalidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e o princípio da autonomia municipal para dispor sobre o regime dos servidores, artigo 18 com artigo 30, parágrafo 1º e 39, caput da Constituição Federal, a fixação ou majoração do vencimento, bem como um acréscimo de benefícios ou gratificações, exige lei nesse sentido. E, desse modo, a implementação do piso salarial e benefícios dos agentes comunitários e de endemias de saúde exige a edição de lei pelo chefe do Executivo, observada prévia dotação orçamentária, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício corrente e nos 2 anos subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa consta do orçamento, está previsto na LDO e guarda conformidade com o plano plurianual, sob pena de responsabilidade, consoante dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não significa que o município deve descumprir a lei federal que fixa o piso nacional. Ao contrário, necessário se faz o cumprimento de todas as normas e formalidades previstas na Constituição Federal, como a previsão em lei em sentido estrito
e a observância das regras de direito financeiro. Desse modo, a fixação de adicional de insalubridade e aposentadoria especial deve se ater à apuração técnica específica, por meio de medicina e engenharia do trabalho, no sentido de averiguar a viabilidade ou não de concessão de vantagens, além de análise orçamentária do município. Assim, devem ser vetados os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º do projeto de lei número 1240 de 2022. De outra ponta, o artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, no que tange à contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, assim estabelece. Artigo 198, parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, incluído pela Emenda Constitucional número 51 de 2006, e ainda preconiza o artigo 9º da Lei 11.350 de 2006. Artigo 9º. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Da leitura dos indigitados artigos de leis, constata-se que a contratação dos profissionais ali mencionados ocorrerá por processo seletivo público, por meio de provas ou provas de títulos, consoante a natureza e complexidade, obedecendo aos princípios que norteiam a administração pública. No entanto, as leis que versam sobre o tema não definem a forma de pactuação de contrato no que tange ao prazo, mormente por se tratar de vínculo com a municipalidade, que é de prazo determinado e por distinguir daqueles servidores ocupantes de cargos efetivos. Desse modo, a contratação não deve ser de forma indeterminada, devendo ter data de início e término quanto à durabilidade, justamente em razão dos agentes não serem servidores efetivos e não alcançarem a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Desse modo, o artigo 2º-A deve ser vetado, eis que não encontra-se em consonância com o disposto em lei federal. Ato contínuo carece de veto o artigo 2º-B, também por violar o disposto em lei federal, conforme depreende-se o artigo 2º-B do projeto de lei. Aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de controle de endemias será conferido o direito de férias de 30 dias consecutivos por ano, podendo ser acumuladas até 2 períodos, no caso de necessidade ou conveniência do serviço, nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal. Ocorre que a categoria de profissionais em comento é regida por lei federal específica, que regulamenta seus direitos, a saber, Lei Federal 11.350 de 2006. O Estatuto do Município de Caraí especifica o direito a férias dos seus servidores efetivos. Portanto, tratam-se de leis cuja aplicabilidade é direcionada a profissionais distintos. Conceder férias a agentes com fundamento na lei municipal, em que não há previsão de férias para essa categoria, afronta a lei federal que versa sobre o tema, que a propósito não traz em seu bojo qualquer previsão legal de férias a agentes de saúde e endemias. Por todo exposto, imprescindível o veto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º e artigos 2º-A e 2º-B do projeto de lei 1240 de 23 de agosto de 2022. Essas, senhora presidente, são as razões do veto parcial ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa egrégia Casa Legislativa protestos de elevada estima e consideração. Gabinete da Prefeitura Municipal de Caraí, em 31 de agosto de 2022. Rodrigo Vieira Chaves, Prefeito Municipal. Parecer jurídico, eu farei a leitura da ementa e da conclusão, visto que todos os edis já
tiveram acesso por meio do WhatsApp. A conclusão e parecer final da assessoria jurídica, com fundamento nas considerações legais supracitadas, esta assessoria jurídica é de parecer pela ilegalidade e antijuridicidade das emendas aditivas que integram o objeto central do projeto de lei número 1240 de 2022, inexistindo correspondência legal, doutrinária ou jurisprudencial que as dê suporte. É o parecer. Câmara Municipal de Caraí, 9 de setembro de 2022, Maciel Antônio Junja Chulu. Parecer número 13 de 2022, de 12 de setembro, da Conlejur. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Proposição Legislativa número 1240 de 2022, veto parcial contrário às emendas aditivas, veto que deve ser mantido. A conclusão da comissão, face ao exposto, conforme disponibilizado em arquivos digitais, os aspectos que competem a estas comissões examinar, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei, registrado sob o número 1240 de 2022, apenas no que tange ao objeto original. Por consequência, e de igual forma, favoráveis, concordantes ao veto parcial opostos à propositura de emendas aditivas. É o parecer, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Caraí, em 12 de setembro de 2022, Adriel dos Anjos Ferreira, relator, pelas conclusões. Fábio Reis Silva, presidente da Conlejur, Sebastião Pedroso Duarte, membro da Conlejur. Seguindo com a discussão da matéria em tela nos termos do regimento interno, franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca do veto do prefeito. Primeiramente, renovar a minha saudação, na pessoa da senhora presidente, cumprimento toda a mesa, os demais colegas vereadores, servidores da casa, o nosso colega que faz presente, os que vão nos assistir. Primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o trabalho dos vereadores aqui de Caraí, no que tem essa matéria, uma matéria bastante importante, uma matéria de grande relevância, que impacta diretamente aí na vida dos ACS e dos ACR, mas vai até além. Outras categorias hoje olham para a Câmara com um olhar de esperança, de expectativa que possamos auxiliar nessa questão, tanto de rendimentos e condições de trabalho. Gostaria de ressaltar que fizemos um trabalho árduo junto às comissões, onde levantamos essas emendas, aonde defendemos e vamos continuar a defender, aonde por questão legal, vamos bater no entrave na questão da Constituição, aonde acaba segurando, mas como eu disse, a Câmara de Caraí, mais uma vez, ela demonstra a sua grandeza, a sua vontade de servir a população, aonde não parou por aí, ou melhor, não acabou o jogo aqui. A gente continua firme nessa caminhada, firme na defesa dos servidores do município. A questão do veto a gente tem que entender, por parte do prefeito, por parte da assessoria dele, também da nossa assessoria, mas a gente continua firme, para que os nossos servidores possam ter de fato aí condições melhores de trabalho. Tenho certeza que no decorrer da reunião, por parte da nossa assessoria, será transmitido ao público uma explicação melhor nessa questão, nos entraves que foi pego nessa casa. Mas é isso aí, estamos firmes, vamos continuar defendendo vocês, que esse é o nosso papel, continuar na luta aí. E como eu costumo dizer, o asa ainda não caiu, os vereadores de Caraí estão imbuídos aí em buscar o melhor, seja da melhor maneira possível. É importante que hoje a gente saia daqui com a certeza que o piso salarial deles vão atingir aí o que é recomendado, o retroativo está assegurado, e que no próximo mês já possa vir o pagamento aí com essa correção. Essa é a minha colocação aí, senhora presidente. Do mais, vamos somar e estamos juntos aí. Obrigado. Mais alguém? Bom dia a todos, senhora presidente, a mesa, demais envios, funcionários que fazem presente, funcionários nossos. Diante dessa discussão, eu queria realmente que a gente
levasse à frente ao prefeito a reflexão da forma de contratação e uma coisa que eu acho essencial, mesmo que não é infringir a Constituição, é da questão das férias. Eu acho que todo funcionário tem que ter direito às férias, independente se tem alguma legislação. O prefeito tem que ter a sensibilidade de organizar um calendário para que esses agentes tenham férias, tanto de endemias como os comunitários. E se não pode fazer uma contratação permanente via processo seletivo, eu faço uma sugestão que ela seja pelo menos de 4 anos, para até compactuar com a possível entrada de um prefeito e de um trabalho mais bem feito do agente de endemias e de agentes comunitários, porque realmente a cada ano, novembro, dezembro, a pessoa ser afastada e ser contratada de novo em março, abril, né, mexe com a vida do servidor e até a segurança das famílias que já têm o costume com o agente comunitário, onde às vezes tem situações debilitadas, que já toma um certo costume com o agente, ficar às vezes trocando o agente a cada ano também é uma coisa ruim. Então eu penso que tem que se rever nos próximos editais a forma de contratação e as férias merecidas desses funcionários. Eu acho que se a gente fizer um requerimento, a gente tem que pedir, né, e até, né, no caso, realmente colocar essa conscientização na parte administrativa aí. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Mais alguém? Primeiramente, quero cumprimentar a todos os meus pares, na pessoa do presidente, a assessoria que se faz presente, né, jurídica, funcionários da casa, da presente, todos que nos assistem. Meu bom dia. Só eu quero corroborar aqui com as palavras dos meus colegas, vereador Adriel, vereador Aulimar, e complementar dizendo o seguinte: quando nós, em comissão, né, discutimos sobre os projetos que vieram até esta casa, e nós propomos, né, as emendas, nós sabíamos que nós correríamos esse risco, né, vamos admitir aqui que nós correríamos esse risco de possível veto, porque nós, por mais que nós temos que levar em conta a questão, e isso foi colocado pelo nosso assessor jurídico, a questão ele está aqui para isso, né, para nos assessorar quanto à questão da constitucionalidade, legalidade dos projetos que chegam até aqui, e do que a Câmara, né, faz dentro desse sentido. Nós fomos orientados a isso, sobre esse risco, justamente porque fugia, digamos assim, né, dessa legalidade. Só explicando de uma forma assim, bem simples, né, de que diante disso chegou até a nós os vetos parcial. Digo parcial justamente porque foram aquelas emendas que nós tanto assim, queríamos, né, queremos, mas assim, a nossa luta junto com os agentes em geral, ela, como disse o nosso colega, né, ela não vai parar por aí, ela vai continuar, com certeza. E nós temos propostas para isso. Acontece que, eu só queria colocar, presidente, que a Câmara, o Legislativo, ele também, nós trabalhamos de forma consciente dentro da lei do município, né, da lei que nos rege, dentro da Constituição, e aí vem dentro da questão constitucional, inconstitucional, legal, ilegal, enfim. Mas nós temos que, então, aí a Câmara faz esse papel e tem que fazer um papel político da coisa também. E é por isso que nós ousamos, mesmo sabendo desse risco, em
enfrentar, né, e levar para o prefeito, para o executivo, os nossos anseios, tanto quanto nossos, né, e dos agentes, buscando benefícios, buscando ali estabilidade e tudo que tem direito. Acontece com a vinda do veto, e nós já esperávamos também essa questão, como eu disse, estou sendo repetitiva aqui, que nós também temos que sermos responsáveis, né? Não podemos aqui travar uma briga política, porque uma coisa é a nossa vontade e outra coisa é a lei, né? Até onde nós temos que ir, até onde isso nos permite. Então, eu já estou assim, me manifestando, eu estou assim, como vereadora, né, que faz assento nessa casa, no sentido de, por mais que seja da nossa vontade, eu falo nossa porque nós tivemos, e eu sei que é de não só minha, mas de todos, né, eu tenho que ter essa responsabilidade, até porque eu estou aqui, não é meu primeiro mandato, então isso faz com que eu tenha mais essa experiência nesse sentido, né? E eu seria irresponsável de que a questão da inconstitucionalidade teria que prevalecer, mesmo que a minha vontade seria de, já vou manifestar aqui, derrubar todos esses meios. Quer dizer, derrubar o que o prefeito mandou. Então seria de manter, mas aí a gente crava uma questão, uma briga política, né? E aí depois judicial, e nós não vamos ter nenhum tipo de resultado eficaz. Então, nesse sentido, a minha opinião é de responsabilidade nesse momento de todos nós, que nós temos essa obrigação e esse dever, e de não parar por aí, como colocou o nosso colega muito bem, o Adriel, né? Isso aqui foi só um início, né? Isso foi um pontapé, assim, para que as coisas se organizem bem, para que nós possamos lutar não pelas a classe, né? Dos agentes de endemias e de saúde, mas por todas as outras que vêm até aqui que nós representamos. Né? Nós estamos aqui para isso, para representar toda a população, para buscar todos os direitos e também cobrar, é claro, né? Mas já diante disso, deixando aqui que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso e que o nosso advogado vai explicar aqui, colocar de forma muito bem, que seja entendida por todos, né, principalmente por quem nos assiste, principalmente pela classe que veio aqui e que luta por isso, o porquê que chegou até essa situação e qual o resultado que nós teremos disso e depois quais serão aqui as nossas propostas e o nosso engajamento, né, para que lá na frente nós consigamos todos esses benefícios, né, que são de direito mesmo. É isso que nós queremos. Presidente, obrigado. Bom dia a todos. Eu também só queria colaborar aqui com as palavras dos colegas vereadores, né, e dizer também que nossa classe de agentes comunitários que solidarizamos, né, fizemos o que pude, o que podemos, né, dentro das nossas atribuições, e dizer que, como os colegas falaram, nós estaremos firmes aqui e iremos continuar, né, essa luta aí para fazer com que esses direitos continuem sendo reivindicados e sejam de praxe, né, executados. Podem continuar contando com o nosso apoio. Bem simples. Sim. Excelentíssima senhora presidente, bom dia senhores vereadores, bom dia pessoal que está aqui, servidores da casa. Chegou para essa assessoria jurídica para que a gente fizesse a análise das razões que levaram o Poder Executivo a fazer o veto
vetar as emendas que foram feitas pelas nobres vereadores. De fato, eu vou fazer aqui, em suma, todas as razões jurídicas do parecer jurídico acostado no processo de tramitação do veto nesta casa, todas as razões jurídicas, os fundamentos, as razões que levaram esta assessoria a opinar realmente pelo veto, elas constam aqui na peça subscrita por mim. E eu vou pegar de maneira simples, de maneira mais simplificada, e falar com os senhores, razão por razão, de cada das 4 emendas. Explicar de maneira sucinta o que levou essa assessoria a opinar pela ilegalidade, né, antijuridicidade, a inconstitucionalidade, em suma, das emendas apresentadas pela Câmara. Primeiro, a emenda número 1, ela trata de aposentadoria especial. Né? Foi criada uma emenda dentro do projeto de lei que visava fixar o novo piso salarial dos agentes de saúde, e criou-se a emenda número 1 que estabelecia como aposentadoria especial o prazo de 25 anos. Ora, senhores, permitam-me falar que essa emenda, ela é uma afronta gigantesca à Constituição Federal, tanto é que nós, município de Caraí, não podemos legislar em casos que envolvam a Previdência Social. É competência exclusiva da União, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Seria a mesma forma que eu falar que, olha, se a gente está colocando aqui, vamos colocar uma lei municipal que estabelece o prazo de aposentadoria, diminui, cria aposentadoria especial, seria semelhante a nós também criarmos no âmbito do município de Caraí uma lei que tratasse da maioridade. No âmbito do município de Caraí, a maioridade passa a ser com 16 anos. Não existe isso. Estaríamos resguardada pela legislação, vereador Leco, se nós, no âmbito do município de Caraí, tivéssemos, Pedro, uma previdência própria, privada dos servidores, Adriel, do município de Caraí, como ocorre em outros municípios que têm o regime próprio de previdência, William, que não é o caso de Caraí. Aqui nós somos o regime geral, ou seja, o INSS. Então não compete a nós criarmos essa norma que vai falar de aposentadoria especial, né? Vamos só 25 anos para aposentar. Não existe isso. Quando chegar lá, o INSS simplesmente vai pegar a lei, né, com todo o respeito à legislação votada pelos senhores, vai fazer, mas essa legislação aqui, ela não tem validade aqui para a gente, porque não pode ser feito dessa forma. A segunda é que fixou a questão das férias, né, que tratou de férias. Eu apontei aqui nas comissões, e também disposto aqui no parecer jurídico, as férias já é um direito do servidor, já é algo contido no Estatuto do Servidor. A própria lei federal que trata das situações do agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemias já estabelece. Fala, não havendo aqui, não havendo as férias aqui, será aplicada a CLT ou a lei municipal pertinente ao caso. E no caso nosso aqui, por sermos regime jurídico único, ou seja, termos um estatuto, já está previsto no estatuto. Então não compete a nós tornarmos colocar, mas nós não temos direito. É aí que entra o papel de fato da Câmara Municipal. É aí que vai entrar o papel dos senhores. Ontem, Adriel, na reunião das comissões, Adriel, Bim, Tião, né, a gente comentava sobre isso. Mas espera aí, mas tem gente que tem 15 anos que está aí e não tem férias? Algo não está condizendo com a realidade. Será que de fato está existindo isso? Ou a pessoa recebeu essas verbas rescisórias?
porque anualmente é feita a rescisão de contrato. Então, o que é que compete a nós nesse momento? Ontem até ficou conversado que iria trazer essa ideia para os senhores. Requerer as informações necessárias para a prefeitura, porque o requerimento, ele tem o poder impositivo, o requerimento é votado no plenário, o plenário é soberano, né? Tanto é que o meu parecer jurídico, ele é um parecer técnico, instruindo vocês na questão técnica, mas a decisão dos senhores é estritamente política e inviolável. Inviolável a decisão que os senhores tomam no plenário. Elas não são atreladas ao parecer jurídico. Parecer jurídico contábil, nós somos técnicos que direcionamos, talvez, aqueles que queiram ter esse entendimento técnico sobre a matéria. A gente ficou acordado ontem, Patrícia, que iríamos fazer um requerimento aqui a partir dessa casa, para começar a pedir essas informações, para que em tempo hábil e rápido a gente desse uma resposta e aí sim fizéssemos o que é de autonomia da Câmara, não extrapolando os limites, não fazendo aquilo que é além dos limites da Câmara Municipal de Caraí fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essas 4 emendas, elas já serviram de alguma forma para aguçar o chefe do Poder Executivo, para levantar a questão no âmbito do município de Caraí, para saberem que a Câmara está atrelada e que a Câmara Municipal certamente está antenada, vamos dizer assim, no que está acontecendo. E que a partir desse momento, foi o que ficou acordado, será feito o requerimento para pedir essas informações, para que posteriormente, se for o caso, ajuizar até ações judiciais para coibir tais práticas que não condizem com aquilo que está na legislação. A outra emenda, que tratava de insalubridade, a grosso modo falando, eu mostrei para os senhores vereadores que percentuais de insalubridade, a lei municipal, ela já deve vir de forma taxativa, é de 0 a 40, já deve estar lá no estatuto, certamente está, de 0 a 40%. Cabe a quem fazer essa análise? Cabe à equipe de medicina do trabalho. Assim como eu falei que a minha assessoria aqui, Bim, era uma assessoria técnica jurídica, a assessoria, Tião, técnica jurídica do ponto técnica da medicina. E é essa medicina do trabalho que vai apontar isso. E já está resguardado na legislação, já está no estatuto. Talvez a prefeitura municipal que não está cumprindo com o que está no estatuto. Se já está lá, se o servidor está prestando um serviço que de fato é insalubre, e quando é fornecido os equipamentos de proteção individual, que é chamado de EPIs, esses EPIs, eles descaracterizam, Serginho, a questão do serviço insalubre, esses percentuais voltam a ser discutidos, mas pela medicina do trabalho. Eles voltam a ser discutidos. Então, nós não podemos, inclusive eu trouxe aqui no parecer jurídico, formulado por nós, até uma questão julgada agora recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, um acórdão que falava sobre adicional de insalubridades aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que tornava o obrigatório o fornecimento de EPIs, né? A Prefeitura Municipal de Carangola, ela ajuizou uma ação judicial para questionar a validade dessa lei, e o Tribunal de Justiça falou assim, não, o entendimento dele foi, não, peraí, primeiro houve o erro da iniciativa, que não compete ao vereador fazer isso, tem que ser o poder executivo. E segundo, que é inconstitucional a lei, ele ainda faz inconstitucional a lei ordinária, a lei número 5.202 de 2020, do município de Carangola, que autoriza o Poder Executivo e tal, e vem trazendo essas questões. Então essas foram as razões, né, que levaram a nós. Não adianta a Câmara Municipal de Caraí talvez tomar uma medida que ela de fato não vai surtir efeito na vida do povo de Caraí, na vida dos servidores de Caraí.
à medida, eu venho falando, ela fala assim, ó, o populismo, ele anda no caminho contrário ao caminho da legalidade. Onde há excesso de populismo, há excesso de oba-oba, há excesso de eu faço e vou fazer, a legalidade talvez não acompanhe esse caminho. Né? Se me permite, é só uma observação. E aí é quando eu falo da questão de, por mais que eu, Patrícia, vereadora, gostaria muito de fazer o contrário, né? Derrubando o veto. Mas aí eu volto a dizer sobre a questão da responsabilidade, né? No sentido de, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando ali só falar, derrubei um veto, porque eu estou do lado dos agentes. Eu estou do lado dos agentes, de qualquer forma, entendeu? Mas eu também entendo, nós temos que saber até onde vai o nosso limite. Quando o senhor colocou aí a questão do requerimento, explicou muito bem, né, que o requerimento tem o poder, né? Nós vamos voltar aqui para que seja requerido todas as informações necessárias. E aí eu vou dar o exemplo das férias, quando foi colocado aí pelo senhor, de que é um absurdo, por exemplo, no contrato dos agentes de saúde, não constar a questão das férias. Aí, quer dizer, eu não tive acesso a nenhum contrato. Isso eu soube através de algum deles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se não consta, nós temos que saber, essas férias estão sendo pagas, né? Porque se estão sendo pagas, tá, de certa forma, tá, eu acho que está ok, não é isso? Agora, se nem estão sendo pagas, né? Porque se consta, se tem o direito pela CLT... a lei fala CLT ou, no caso nosso aqui, o estatuto. Pois é, do estatuto também, mas de qualquer forma, deveria... Não constando, eu acho que há uma má fé aí, no sentido do... E a questão da rescisão também, os que recebem rescisão está sendo judicial, os que recebeu. Então, os que não entram não estão recebendo. Exatamente, e todos acabam... Não, porque isso é muito proveitoso sempre a participação do senhor. Só para concluir mesmo, Pedro, que aí eu passo para aqui para os senhores, que nem compete a mim realmente essa discussão a nível de plenário, compete a mim apenas a questão, viu? Da discussão técnica jurídica. Então, assim, certamente, os senhores vereadores aqui de Caraí, eles estão disponíveis para caçar, junto com essa assessoria jurídica também, traçar um caminho dentro da legalidade para ajudar, sim, a normalizar não só a questão dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, mas de todos os servidores. Eu conheço o trabalho dos senhores, eu venho acompanhando aqui de perto, agora sendo assessor jurídico, e eu vejo a vontade que tem de acertar e de correr atrás mesmo. Muitas vezes eu até brinquei ali com o Adriel, ali na cozinha, eu falei assim, ó, se a reunião, ainda bem ontem que ela foi online, né, que eu participei online, porque se fosse perto aqui, talvez a gente não pegava uma faca para o outro aqui, mas estava tudo normal. E essa é a importância na construção de uma legislação e da questão realmente da responsabilidade que Patrícia falou. Tenho certeza que a intenção de vocês aqui não era estar votando um salário de R$ 2.200 para esses guerreiros, né? Mas sim de 4 ou 5, se tivesse dentro da alçada de vocês. E só para concluir, talvez a manutenção desse veto, né, derrubar o veto, vai fazer com que talvez até atrase um pouco o recebimento aí dessas verbas por parte dos servidores, porque certamente por estar totalmente em afronta à Constituição Federal, o que eles vão fazer? Eles vão ajuizar a ação para questionar a legalidade da lei, e trago como exemplo, até que eu falei ali, uma lei recente que aconteceu. O Zema propôs o reajuste de 10%, a Assembleia Legislativa falou que era 33% para os funcionários, aí fez a emenda, aprovou, mandou para a Zema
vetou, mandou para a Assembleia derrubou, Zema ajuizou a ação, enquanto isso o pessoal ficou sem receber os vencimentos, e aqui certamente nós nos deparamos infelizmente com 4 emendas inconstitucionais, e à disposição dos senhores para mais algum esclarecimento. Senhora Presidente, senhores vereadores, em relação à fala aí do assessor jurídico sobre a aposentadoria especial, inclusive essas emendas eu até fiz um elogio aos vereadores os quais fazem parte dessas comissões e votei favorável. Aí eu ontem fazendo uma pesquisa e realmente descobri que isso faz parte da responsabilidade da União. Em relação às férias, todo trabalhador ele tem direito a férias, e realmente no nosso município existem funcionários que realmente já trabalham há muito tempo e não têm férias. Isso aí existe. E um outro assunto relacionado a essas emendas, fica aqui a minha pergunta. As comissões reúnem para discutir, analisar o projeto. Foram feitas essas emendas. Durante a reunião das comissões, geralmente são acompanhados por assessor jurídico. E sendo que essas emendas não são constitucionais, por que então essas emendas foram apresentadas, essas emendas foram elaboradas, sendo que não era constitucional? Aí fica a minha pergunta. Eu posso falar? Só me permite, porque faz parte da comissão. Isso, porque como eu falei, sim, como eu falei, a comissão reúne, tem acompanhamento da assessoria jurídica, e se as emendas elas não são constitucionais, por que então elas foram feitas? Não teve uma informação do jurídico que não seria... Sim, eu gostaria de responder. Posso? Eu disse, talvez o senhor não tenha prestado atenção na minha fala, na parte que eu coloquei. Quando as comissões elas se reúnem, e aí nesse fato, então eu vou entrar nessa questão apenas, para tentar ser mais prática. E aí o que eu coloquei? Nós fomos orientados pela assessoria jurídica de que não seria constitucional. Nós poderíamos, aí eu disse, nós aceitamos correr esse risco. Por quê? Porque nós temos a questão técnica, que é da assessoria aqui. Mas nós temos nossa questão, que nós temos que fazer o nosso papel político aqui desta casa. E aí, quando eu falo papel político, é nesse sentido de ir contra, às vezes sim, a questão de constitucional e legal, no sentido de, se o executivo ele puder, lá dentro das nossas emendas, conseguir algumas brechas. Nós sabemos que dentro da lei, das leis aí, nós temos brechas para quase tudo. Se dentro dessas leis o executivo conseguir algumas brechas que pode ser atendido, claro, dentro da legalidade, e nós não íamos jamais deixar de fazer os pedidos, até porque não só o anseio dos ACS e dos ACMs, nosso anseio também. Então eu entendo que nós tínhamos que, por dever e obrigação, mesmo sendo contrário da assessoria jurídica desta casa, mas aí a Câmara, o Legislativo, ele trabalha, por que há o Legislativo, Porque nós temos que ter discussão e sermos contrários ali ao Executivo. Nós temos que estar buscando aí, esse é o meu ponto de vista, nós temos que estar buscando, mesmo que chegue para nós e, olha, vocês podem correr esse risco, mas nós podemos ter resultados frustrantes, não importa
nesse momento de comissão e de tentativa, né, buscar isso. Agora, a partir do momento que chega o veto com todo o conteúdo ali, com toda a explicação, e isso nós já tínhamos também, na verdade, mas aí o prefeito diz, eu não tenho como fazer ou de onde tirar, e aí é que vem a questão, quando eu falei da questão da responsabilidade, nós agora vamos fazer um entrave jurídico para que atrase a situação. Mas voltando à sua pergunta, para resumir bem, cabe a nós como políticos, e sem questões, olhando também questões partidárias, cabe a nós aqui como fazer esse papel político da coisa. E cabe ao executivo nos mostrar se há um caminho ou não. Se ele nos mostra, como foi mostrado aqui, muito bem colocado e também foi muito bem assessorado aqui, todos nós, nesse sentido, nós temos que, infelizmente, eu falo da minha parte, recuar, aceitar e ter essa responsabilidade. Mas sim, nós tivemos a orientação e sim, nós quisemos correr esse risco. Porque, pela questão política da coisa. Desculpa que eu às vezes eu falo demais, mas para tentar explicar os mais. Deixa eu só complementar. Sim. Quando nós assumimos esse risco, Pedro, até eu comentei na ocasião, é um momento oportuno para nós levantar essa bandeira e evidenciar esse fato. Por quê? Se passasse daquele momento, nós não teríamos outra oportunidade para levantar essas bandeiras e mostrar ao executivo e dar um saculejo. Como eu disse, nós paramos em um entrave dentro das emendas, mas de todas as emendas que nós fizemos, ações agora que é competência da Câmara e todo mundo ciente, a categoria unida, o executivo ciente e os vereadores nessa união, nós temos condição de mudar isso aí. Agora sim, está todo mundo ciente que existe esse problema e nós vamos correr atrás da solução. Esse foi o risco que nós precisamos para poder tornar isso público, sim, trazer isso em evidência. Eu entendo as palavras de Vossa Excelência, entendo as palavras de Patrícia, mas é como eu estou falando, apresentou as emendas que são inconstitucionais, foram vetadas e agora cabe à Câmara derrubar o veto. Não, manter. Manter o veto. Então, eu confesso que, na minha opinião, eu não vi resultado nenhum positivo disso. O resultado, a minha opinião, o resultado positivo. O resultado é o seguinte, foi bem explicado. As férias. O cara que não está recebendo férias, trabalhou 2 anos aí, igual a última seletiva. Ele não recebeu as férias, ele tem direito judicial, e nós vamos fazer requerimento através daqui para que todos tenham esse resguardo. Hoje todo mundo de Caraí sabe. O cara que ficou 3 anos no passado aí sem férias, ele pode ir na justiça e falar assim, ó, o Caraí não pagou minhas férias. Antes, ninguém sabia disso. Eu pergunto agora, você sabia que você tinha direito a férias? Não sabia. Mas não era evidenciado. Hoje, quando a gente coloca... Não, 3 anos. Quando a gente traz isso à tona, foi a oportunidade. Se nós tivéssemos só votado, estava todo mundo tranquilo em casa e nós com um problema na mão. E sem poder iniciar o processo. Hoje não. Nós estamos com a porta aberta e o caminho. Essa foi a grande conquista nossa. Ô Pedro, deixa eu só falar aqui rapidinho. Quando você falou só, desse projeto de lei, foi emitido pela assessoria jurídica, não só um, mas 3 pareceres jurídicos. O primeiro parecer foi em cima do projeto, pela regularidade, pela constitucionalidade, pelo prosseguimento do feito. O segundo, a gente advertiu quanto à ilegalidade e à inconstitucionalidade das emendas. Mas num ato de bravura e aquilo que eu falei aqui no início, na forma introdutória da minha fala, eu falei assim, olha, o meu parecer, ele é técnico. A decisão dos senhores, a decisão do plenário é soberana e política. Cabe a vocês, que são invioláveis a decisão de vocês. Eu dou um direcionamento e falo assim, gente, isso aqui é assim assado, mas cabe a vocês. E não há de bravura de falar assim, não, vamos embora então entrar na briga pela classe e vamos embora colocar isso lá, quem sabe a gente já não ganha alguma coisa. Né? Quem sabe ali não cai uma gotinha, o prefeito não fala assim, o que a Câmara está querendo, vamos mandar esse projeto, vamos fazer aqui da forma que deve ser feita. O vício de iniciativa existiu
mas talvez se ele sancionasse lá, ok, de forma tácita, estava sanado o vício, né? Mas doutor, isso me permite, eu já peço desculpa aqui pela no dia 22 de agosto, pela expressão, o vício foi na boa fé, na intenção de cutucar ali a ferida, para que justamente nós possamos agora estar de forma legal, lutando junto com todos os agentes para que todos esses anseios sejam atendidos. E nossa primeira atitude aqui será com requerimento, pedindo todas as explicações, documentos para a prefeitura, informações, para saber de que forma agora nós vamos estar trabalhando e de que forma também nós vamos estar levando até os agentes, né? Como eles poderão, que muitos não sabem, né, nesse caso, mas talvez muitos acabam ficando sem saber de que forma que procura, né? Ali esclarecer de que forma que eles vão estar buscando o direito deles junto com o apoio dessa casa. Então, assim, é o que eu falei, eu reconheço, e nós sabemos todos da questão do vício, como foi colocado pelo doutor, mas ainda assim, nós fizemos da forma política que nós também temos que fazer esse papel político, né? Quer dizer, mais importante ainda. Concluindo, dando bom dia aos senhores, e explicando agora a forma de votação que é secreta, né? E com duas opções. Mantenho, para manter o veto do prefeito, aquilo que o prefeito falou, e derrubando as 4 emendas, né? E rejeito, rejeitando as razões do prefeito e mantendo as emendas que foram feitas pela casa com a orientação jurídica. Agora, se a prefeitura mandou o veto, com a orientação jurídica da prefeitura e a orientação jurídica da Câmara, para que seja mantido o veto, e se derrubar, está prevalecendo as emendas. Okay? Não havendo mais vereador para manifestar, se declara encerrado o processo de discussão do veto e nos termos do artigo 54, seu parágrafo 2º, da Lei Orgânica Municipal, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, que será secreta. Então, cada vereador, será, após ser chamado nominalmente, deverá se dirigir à mesa da secretária da casa e votar secretamente através de cédula própria. Destaco que a cédula conterá 3 opções pela manutenção do veto, rejeição ou abstenção. Veto parcial, referente ao projeto de lei número 1240 de 2022, em votação. Vereador Adriel dos Anjos Ferreira, vereador Aurimar de Matos Lima, vereador Fábio Reis Silva, vereador Guilherme Ferreira Silva, vereadora Patrícia Farias, vereador Pedro Gomes, vereador Sebastião Pedroso, Sérgio Gomes, Valtemiro Pereira Farias, vereador William Batista. Solicito neste instante o auxílio dos vereadores Pedro e Guilherme para fazerem a apuração dos votos. Veto parcial ao projeto de lei número 1240 de 2022, de autoria prefeito municipal, mantido por unanimidade. Fica suspensa a reunião por 5 minutos. Rejeição do veto 2, e manutenção do veto 8. Fica suspensa a reunião por 5 minutos para a elaboração do projeto de decreto legislativo. Concedo neste momento a palavra à servidora da Casa para realizar a leitura do projeto de decreto legislativo número 4/2022, de autoria da Comleju. Bom dia a todos. Projeto de decreto legislativo número 04 de 2022, de 12 de setembro de 2022.
dispõe sobre a manutenção do veto parcial pelo prefeito municipal à propositura legislativa registrada sob o número 1240 de 2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Caraí, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 72 do Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Fica mantido o veto parcial emitido pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 1240 de 2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário da saúde e dos agentes de controle de endemias, nos termos da emenda constitucional número 120 de 2022 e da outras providências. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação ou a fixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Caraí, em 12 de setembro de 2022. Amina Gomes Ribeiro, presidente. Passaremos agora para a fase de discussão do projeto Decreto Legislativo número 4/2022, nos termos do Regimento Interno. Franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria em tela. Senhora Presidente, então é só mais uma, eu não vou levantar não, é só mais um esclarecimento então, fica mantido, né, nós vamos votar aqui, então ficará mantido o projeto, o texto original, certo? Isso. Então, gente, é aquele ditado, melhor um pássaro na mão no momento do que 2 voando, porque se nós não mantivéssemos o veto, como o doutor colocou, nós estaríamos até atrasando pagamentos, ficaria, de certa forma, né, até que a justiça resolvesse, nós já saberíamos o resultado lá na frente da justiça, que seria, infelizmente, um resultado negativo para todos nós, né? Mas, diante disso, fica o nosso compromisso, né, presidente, de todos os vereadores aqui, de lutar, correr atrás, buscar, vamos fazer o requerimento e vamos estar buscando todos os esclarecimentos e lutar para que a gente consiga corrigir essas coisas aí, principalmente quando se tratar de contratos, para não ser um contrato apenas um papel ali realmente em vão, mas que tem ali os direitos, né, escrito, para que eles possam, todo mundo estar lendo e depois estar cobrando e buscando os direitos. Então é só isso. Eu até vou manifestar aqui que eu votei para manter o veto, mas com a responsabilidade, a comissão fez o que pôde no sentido da luta, de cutucar a ferida, justamente para que possamos lá na frente estar resolvendo esses problemas, mas de forma legal da coisa. Então, senhora presidente, é só essa mensagem que eu gostaria de deixar e nós não vamos desistir. Obrigada. Obrigada, viu, César, por sua presença aqui representando. Gente, só primeiro um bom dia a todos. Pegando as palavras da excelentíssima vereadora Patrícia, eu acho muito desumano, isso não vem de agora, né? Um funcionário trabalhar 12 meses no ano aí, não ter férias, ele adoece. Eu presenciei enfermeiros aqui, técnicos de enfermeiros aqui, desistindo, entrando em depressão por excesso de carga, excesso de trabalho. Né? Isso é doído, isso cortou meu coração. Né? Então eu nunca fui a favor disso, não sou, e estou com todos aqui, todos a favor, juntar todos nessa. Registrar, Sérgio, também, só que você tocou no assunto, que nessa nova reformulação ainda não foi aprovado o piso. O enfermeiro hoje nosso ganha, basicamente, vai ganhar metade de um agente, né?
enfermeiro do hospital. No hospital. Olha para você ver que... Mais da metade. Né? Então assim, eu não é outra luta, nós podemos também, né, abraçar ela aí, né? É uma questão, eu acho que eu já devia, não precisava nem estar aqui na Câmara, não precisava disso aqui, né? Já poderia ter, o executivo já tinha tomado suas providências, ele está fazendo isso, que isso é desumano, né? Só isso. Desculpa aí, às vezes altera um pouquinho, mas é essa a questão, viu? Muito obrigado a todos e a você que está aí. Só uma frase. Me dirijo a essa casa hoje, como eu iniciei lá no início, parabenizando os colegas pelo valoroso trabalho e coragem, né, de batalhar nessa questão. E também me dirijo à categoria, numa fala que um dia meu pai me fez em algo que eu fiz e deu errado. Um gol contra não significa que perdemos a partida, mas significa que nós temos que jogar mais. E um bom jogo se joga unido. Então me orgulho dos colegas que eu tenho vereador, me orgulho da categoria que se fez presente em massa, e nós vamos jogar cada vez mais. Obrigado, senhor presidente. Só antes de encerrar, posso só propor, se for possível, quando nós estivermos em mãos documentação e nós formos tratar do assunto da categoria, e nós já estivermos estudado toda a situação, nós poderíamos fazer uma reunião com eles, né? Uma reunião para que a gente possa só esclarecer e colocar os pontos descobertos ali, o que pode ser mudado e o que a Câmara vai lutar, senhora presidente, se for possível, né? Mais à frente, para que eles participem. Isso. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão desse projeto e nos termos do artigo 186, seu parágrafo 1º, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Projeto de decreto legislativo número 4/2022 em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 4/2022, permaneça como se encontra. Projeto de decreto legislativo número 4/2022, de autoria da Comleju, aprovado por unanimidade. Portanto, como não há mais matérias constantes na pauta, agradeço a participação de todos os presentes e nos termos do regimento interno declaro encerrados os trabalhos.